Escolhi você pra ser minha mulher e sou tão fiel à nossa relação. Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do seu coração. Vai! Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama, porque eu sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém. Meu amor, você tem minha palavra. Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Caramba, moleque, essa música é top demais mesmo, né? Não, vamos lá, ó. Eu tava ouvindo exatamente essa música no caminho pra cá. E eu percebi que ela falava de insegurança bem no dia que eu ia gravar um vídeo sobre insegurança. Olha só, que delícia. E aí eu percebi uma coisa, ó. Na música, o cara ele fala sobre a insegurança da mulher e ele deixa bem claro que ele não vai trair a mulher e que a mulher pode confiar nele, aquela coisa toda, né? Isso é uma situação que praticamente 100% dos seres humanos passam durante a nossa vida. Vai, fala sério, você já deve ter passado por uma situação dessa. O que eu achei interessante nessa música? Eu percebi um erro, na verdade, né? Que o cara ele começa a falar que, pô, se for insegurança, tira do seu coração, eu não vou te trair com ninguém, tudo que eu preciso eu tenho com você, aquela coisa toda. Qual que é o erro disso? Às vezes, a pessoa que fala esse tipo de coisa, ela não entende direito que o parceiro ou a parceira dela não é inseguro por causa dele. Né? Às vezes a gente namora alguém, a gente tá ficando com alguém, sei lá, e a gente não entende que essa pessoa não é insegura por nossa causa. Ela teve... Eu ia falar milhares, mas é sacanagem, né? Ela teve um monte de experiências antes de você e provavelmente todas essas experiências culminaram para que essa pessoa se sentisse insegura. Você deve ter tido algum relacionamento onde você ou era a pessoa que tinha um ciúme além do normal, ou você se relacionava com alguém que tinha esse ciúme além do normal, né? E esse ciúme acontece geralmente por causa da insegurança. Mas antes de começar o vídeo eu quero me apresentar. Eu me chamo Gustavo Salles, eu sou terapeuta e eu quero te fazer uma pergunta. Você se sente uma pessoa insegura? A insegurança pode literalmente acabar com a sua vida e eu nem tô falando só de relacionamento. Eu vou dar um exemplo. Há uns dias atrás eu estava fazendo um teste e esse teste era em grupo. A primeira pessoa fez o teste na frente de todo mundo, foi super tranquilo. Logo depois eu fiz o meu teste, foi super tranquilo. E logo depois de mim foi uma pessoa que tinha estudado pra caramba, tinha se preparado para aquele negócio, mas no meio da apresentação ela teve uma espécie de crise, sabe? Ela começou a ficar ofegante demais, não conseguiu apresentar e pediu para parar no meio do teste. Então, para recapitular, ela estudou, ela estava preparada, ela sabia exatamente o que ela precisava fazer, mas por causa da insegurança, ela perdeu aquela oportunidade de passar no teste. Geralmente, a insegurança é desenvolvida por causa dos julgamentos que a gente recebe ao longo da nossa vida. Por exemplo, se você foi uma criança muito agitada, que fazia muita bagunça, que gostava de correr e pular, e aí você tem adultos que te repreendem, você tem adultos que falam pra você ficar quieto, você tem adultos que falam pra você não fazer barulho, tudo isso vai ficando guardadinho aí no seu coração, pessoa. E tudo isso causa uma insegurança, porque na vida adulta, isso é praticamente convertido para uma espécie de autossabotagem. Outra coisa, para mulheres isso costuma ser ainda mais intenso, porque elas crescem ouvindo como elas devem se vestir, como elas devem se comportar. Ah, não pode falar isso, não pode falar aquilo, porque pra mulher é feio, pra menina é feio. Ah, a menina tem que se comportar de tal jeito, e blá 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 blá. E aí quando essa pessoa chega num momento, num ambiente, num trabalho, por exemplo, onde ela precisa de um pouco mais de criatividade, de liberdade, ela não sabe mais expressar aquilo, porque ela passou a vida inteira sendo podada, sendo sabotada praticamente. E por que essa insegurança continua na nossa vida, apesar da gente saber que ela não é nada saudável? Porque o nosso cérebro o tempo inteiro tenta procurar coisas que validem o padrão que já existe aqui dentro. Sabe onde que dá pra ver isso muito bem? Naquelas provas para tirar CNH. Às vezes a pessoa já sabe, ela tem prática, ela sabe o que ela vai fazer, ela sabe os procedimentos, ela sabe o que vai primeiro, o que vai depois, ela sabe exatamente o passo a passo para passar naquele negócio. Mas pelo medo, pela pressão que ela tá sentindo ali, pela insegurança que ela tem naquele momento, ela acaba cometendo algum erro, acaba fazendo alguma coisa errada, acaba deixando o carro morrer, enfim, é muito normal ver a galera reprovando nesse tipo de teste por causa dessas besteiras, né? Onde mais isso pode acontecer? Em reunião do trabalho, apresentação na faculdade, na escola, enfim. Se a pessoa domina aquele assunto, mas ainda assim ela se sente travada para falar, ela vai chegar num momento desse e vai validar essa insegurança que ela tem. E como que ela valida? Ela gagueja, ela erra, ela começa a falar nada com nada, ela se perde no que ela tá falando, e aí tudo isso manda uma mensaginha pra mente dela falando o seguinte, ó, tá vendo? Eu falei pra você. Eu falei que... Aí, ó, eu avisei, não ia dar certo. Você não presta pra essas coisas, você é inseguro. A gente já sabia que ia dar errado. Não sei nem pra que você tentou. E aí, quanto mais experiências essa pessoa tem, mais insegura ela fica. E é um ciclo que se retroalimenta com uma facilidade gigantesca.
Mas, como sempre, eu não tô aqui só para pisar no seu calo. Eu não tô aqui só para fazer assim, ó, você tem essa dor, você tem esse problema, agora você que lute. Não, não é para isso que eu tô aqui. Eu tô aqui para te ajudar também. Então agora eu vou te dar um passo a passo praticamente para você seguir, para você se livrar dessa insegurança. Mas antes de eu dar essas dicas, eu preciso que você faça uma coisinha por mim. Aproveita que você tá prestando bastante atenção aqui no vídeo e deixa um like aqui embaixo. Deixa um like, sabe por quê? Porque isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas e aí você ajuda uma galera a se livrar da insegurança junto com você, fechou? Bora lá! O primeiro passo para você sair desse padrão de insegurança é se priorize. Tem um depoimento aqui no canal, que é o depoimento da Gabriela, que ela fala uma coisa que é maravilhosa. Eu não sei em que parte do vídeo que é exatamente, mas ela fala que ela entendeu que o amor próprio é você cuidar de si como você cuidaria da sua melhor amiga. Ou seja, se você aconselha a sua melhor amiga a não fumar, por que você fuma? Se você aconselharia a sua amiga a não ser uma pessoa sedentária, por que você é uma pessoa sedentária? Se você aconselharia a sua amiga a não ficar com aquele cara escroto, aquele cara que te maltrata, que não te valoriza, por que você tá com esse cara? Presta bem atenção na genialidade daquele negócio, porque a gente costuma tentar ajudar as pessoas, aconselhar as outras pessoas, e a gente acha que a gente tá sendo uma boa pessoa, mas na verdade a gente não tá. A gente ajuda aquela pessoa, às vezes aquela pessoa nem bota em prática, e a gente que lute, porque a gente não aplica aquele conselho que a gente deu na nossa própria vida. E se você é uma pessoa que fica aconselhando as outras pessoas, nossa, meu Deus, eu sei aconselhar todo mundo, mas a minha vida é um caos, blá 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 blá. Cara, se você é esse tipo de pessoa, você precisa urgentemente se priorizar e colocar as coisas que você mesma diz em prática. E eu sei que não é simples assim, do dia pra noite, que você vai do nada começar a se olhar no espelho e ver um mulherão da porra, um homão da porra. Não é assim, não é do dia pra noite, não é do nada. Certo? Mas a pergunta que eu quero que você se faça é: o que tá te prendendo nessa ideia de que você não deve se amar? O que te prende nesse padrão de insegurança? O que faz você sentir que você não é capaz de fazer o que você quer fazer? O segundo passo para você conseguir deixar de ser uma pessoa insegura é imponha limites. Se você é uma pessoa insegura, provavelmente você fica buscando a aprovação de todas as pessoas ao seu redor. Isso significa que você não sabe dizer não para as pessoas. Alguém te pede alguma coisa, você vai lá e faz. Alguém te pede para você ir a tal lugar, você vai lá e vai nesse lugar. Porque você não sabe dizer não, você quer agradar o tempo inteiro, justamente para validar que, pô, eu sou útil, eu tô sendo útil para alguém. Só que isso não ajuda em nada, porque você continua uma pessoa insegura. E além disso, isso pode te atrapalhar muito, porque às vezes você nem quer fazer o que aquela pessoa pediu, mas você ainda assim aceita, porque você não consegue falar não. Você tenta falar não, mas acaba saindo um sim. Sabe? Pô, vai lá naquele lugar para mim. Vou, pode deixar. Já volto. E aí você vai para esse lugar e aí depois você fica se sentindo pior ainda porque você não queria ir e você não conseguiu dizer que não. Aí você fica com uma sensação tipo, caramba, eu não tenho poder sobre o que eu faço. Eu não tenho poder sobre a minha vida. Eu não consigo decidir para onde eu vou. Por quê? Se eu tô parado aqui de boa, querendo só descansar, alguém chega e me pede alguma coisa, eu vou, porque eu não sei dizer não. Mas isso não é uma regra. Eu sei que em alguns momentos você deve ter conseguido dizer não para alguém, mas depois desse não, provavelmente você sentiu uma culpa enorme caindo em cima de você. Ou você sente uma culpa enorme depois, ou você sente a necessidade de falar o motivo pelo qual você não conseguiu fazer aquilo por aquela pessoa. Então imagina que eu tô aqui de boa, não quero fazer nada, tô só descansando, por exemplo. Alguém chega pra mim e pede pra fazer alguma coisa. Falo, cara, eu não vou conseguir porque... Aí eu começo a dar a minha justificativa. Ah, porque daqui a pouco eu vou fazer tal coisa. Porque daqui a pouco eu tenho coisa marcada. Ah, porque amanhã eu preciso acordar cedo. E você dá um motivo pra aquela pessoa pra ela entender o porquê que você não pode. Você não pode simplesmente dizer não. Pra você isso soa muito grosso. E como você não quer ser grosso, você quer ser agradável, porque você já tem essa insegurança com você quer a aprovação dessa pessoa, você acaba dando um motivo para ela tentar entender o seu lado. Então nesse caso, impor limites é uma coisa primordial para você. É uma coisa que vai te dar mais segurança ao longo do tempo. Óbvio que você vai encontrar pessoas no meio do caminho que vão insistir em você. Tipo, pô, faz tal coisa por mim? Cara, não posso. Ah, mas vai, faz. Não posso. Ai, começa a insistir, fica chato pra caramba e por fim você faz. Mas isso não invalida todo o progresso que você teve até ali. Algumas pessoas são simplesmente mais folgadas do que as outras e tá tudo bem. O importante é você impor esse limite e ensinar essa pessoa que até ali ela pode ir. E se isso te conforta, pensa nesse não como se você estivesse ajudando aquela pessoa. Imagina a pessoa, ela é folgada pra caramba. Sabe aquela velha história do doido que só para de ser doido quando ele encontra um doido mais doido que ele? É exatamente isso. Aquela pessoa ela é folgada até ela encontrar alguém que realmente imponha limite. Se você for essa pessoa, você está fazendo um favor pra essa pessoa. Fala sério, né? Olha só, lembrei de uma coisa. Não tem coisa pior para uma pessoa que quer sair por cima que o desprezo. A pessoa é arrogante pra caramba, ela quer sair por cima o tempo todo, ela quer impor as ideias, ela quer mandar em você. Aí se você desprezar essa pessoa, é capaz dela nem dormir à noite. Sério, você vai tirar a paz dela de um jeito que você não tá nem, você nem imagina, velho. Porque assim, ó, a pessoa que se comporta desse jeito,
geralmente é uma pessoa que é mais insegura do que o normal. E aí ela acaba correndo para esse extremo. Eu sou inseguro pra caramba, como que eu faço para eu não demonstrar essa insegurança? Eu finjo que eu sou um cara foda, um cara imponente, um cara mandão, um cara firme, só que eu acabo sendo arrogante demais com as pessoas que estão ao meu redor e isso acaba exalando essa insegurança. É muito perceptível, é muito claro. Quando uma pessoa começa a agir desse jeito, você... Nessa, certeza que ela é insegura, certeza. E aí quando você faz alguma coisa que derruba ela daquele muro de arrogância, cara, aí já era, você tirou a paz dela pro resto da semana. As pessoas só respeitam quem impõe limites. Se você é uma pessoa que está disponível o tempo inteiro, se a pessoa chama, você vai, a pessoa te pede alguma coisa e você faz, a pessoa, enfim, se a pessoa pede as coisas para você e você está 100% disponível o tempo inteiro, você com certeza não é uma pessoa respeitada. A partir do momento em que você começa a se impor, dizer que, olha, até aqui dá pra ir, isso eu faço, isso eu não faço, sabe? Não adianta me pedir esse tipo de coisa porque pra mim não faz sentido e tal. Quando você começa a impor esse tipo de limite, as pessoas começam a te respeitar. Eu vou dar um exemplo. Há um tempo atrás eu tava numa discussão e a pessoa quis impor uma coisa que eu não concordava, né? E aí o que eu fiz? Ao invés de ficar debatendo, discutindo, levando aquela discussão mais longe do que ela deveria, eu não respondi a pessoa na hora, isso foi por WhatsApp, tá? Não respondi a pessoa na hora, esperei um tempão e só fui responder quando eu tava de cabeça fria. Na hora que eu respondi, eu falei, olha, não curti a maneira que você falou comigo, não curti as palavras que você usou e eu espero que não aconteça de novo. Algo nesse sentido. O áudio foi um pouco mais longo, mas foi algo nesse sentido. Depois disso, a pessoa nunca mais falou daquele jeito comigo. Então, na próxima vez que uma pessoa quiser montar em cima de você para impor alguma coisa, impor alguma ideia, te maltratar, mandar em você, sei lá, alguma coisa que você não concorde, cara, se impõe sem medo de ser feliz. Se der errado também não tem problema, tá? Se aquela pessoa for agressiva demais, sei lá, ou ela discutir demais e você não aguentar a pressão e quiser recuar, também não tem problema, tá? É importante você deixar o seu orgulho de lado e começar a praticar esse tipo de coisa. O terceiro passo para você deixar de ser uma pessoa insegura é use o seu corpo da forma certa. Calma, não é pra você usar o seu corpo desse jeito que você tá pensando. Vou te dizer, tá? A gente tá falando de postura aqui. Se você encontra uma pessoa que ela já é pequena por natureza, por exemplo, e ela vai falar com você, ela tá toda encolhidinha, fala baixo, fala, então, como é que você tá? Tudo bem? Cara, você fala sério, você bota fé nessa pessoa? Você respeita uma pessoa dessa que fala baixo, que é baixinha, que anda toda acuada? Não dá. É natural isso, você vê essa pessoa como uma pessoa fraca e você não respeita essa pessoa como ela deveria ser respeitada. Então toda vez que você perceber que o seu corpo tá curvado demais, tá pra dentro demais, cara, dá uma respirada, enche o pulmão, sabe, deixa a coluna deixa a coluna ereta, que isso vai ajudar você a ter mais confiança, tá? Você tá usando o seu corpo para falar pro seu cérebro, ó, a gente tá confiante, a gente quer impor respeito, vamos seguir essa linha. É a mesma coisa, por exemplo, quando você tá triste, meio para baixo. Quando você tá triste, assim, meio na bad, se você sorrir e ficar fingindo que tá dando risada, em algum momento você vai se sentir realmente bem com isso. Né? Óbvio que não é o mais indicado porque você tá se iludindo ali, né? Mas o seu corpo, ele quase que engana o seu cérebro. Quase não, ele praticamente engana mesmo, né? Você usa o seu corpo para enganar o seu cérebro. Você tá triste, você usa o seu corpo para passar uma imagem feliz pro seu cérebro e ele acaba entrando na onda. E é a mesma coisa quando a gente fala de postura. Se você perceber que você tá muito encolhido, para dentro demais, sem confiança, falando baixo, falando desse jeito, falando mais baixo que todo mundo, cara, isso não é indicado, porque você não vai conseguir conquistar o respeito das pessoas desse jeito, tá? O mais indicado é que você deixe sempre a coluna ereta, o queixo levantado, né? Não para cima também, mas assim, pelo menos para você ficar olhando no olho da pessoa, né, de frente, e a voz sempre firme, sempre numa altura que dá para todo mundo ouvir, enfim, use o seu corpo para mostrar respeito para essas pessoas. Isso vai com certeza te dar mais confiança. E o quarto e último passo é continue. Só continua, só vai. Mantenha a constância e é isso aí. Fechou? Finalizamos o vídeo por aqui. Obrigado. Tchau. Deixa o like, não esquece de deixar o like e tamo junto. Tchau. Não, brincadeira. Não é brincadeira em partes. Vai. É para você continuar? Mas assim, se lembre de tudo que você precisa fazer. Tá? Se priorize, como foi o primeiro passo, imponha limites, como foi o segundo passo, e mantenha a sua postura, como foi o terceiro passo. Tá? É importante você colocar essas três coisas em prática para você mostrar para você mesmo que você tem essa segurança. Tá? A segurança, ela vem com a prática das coisas. Eu não posso, por exemplo, fazer uma terapia para perder o meu medo de falar em público, por exemplo, se depois da terapia eu não vou me expor a falar em público. Né? Foi exatamente a mesma coisa que eu fiz. Eu fiz a terapia para resolver insegurança e ansiedade que eu tinha muito, e eu não conseguia fazer uma apresentação na faculdade simples, sabe, coisa besta. E aí depois que eu fiz a terapia, eu tive esse trabalho para apresentar, eu apresentei
maravilhosamente sem passar mal. Chama. Bom, eu acabei de falar isso, mas para resumir. Primeiro passo, se priorize. Segundo passo, imponha limites. Terceiro passo, ajeite a sua postura. E quarto passo, continue. Mantenha a constância no exercício dessas 3 coisinhas que eu tenho certeza que você vai mudar a sua segurança da água para o vinho. Eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa muito autoconfiante e vai conquistar muito mais coisas na sua vida. Porque assim como eu mencionei no início do vídeo sobre aquela minha colega que deixou de fazer o teste no meio do caminho por causa da insegurança, talvez você também tenha perdido alguma oportunidade por causa disso. Talvez algum relacionamento seu tenha sido muito desgastante por causa dessa insegurança e eu tenho certeza que já deu por hoje, né? Você não quer mais esse tipo de coisa para sua vida. Então é bom você dar uma atençãozinha para essa sua autoconfiança e começar a exercitar ela constantemente. Eu tenho certeza que vai virar uma chavinha aí na sua cabeça. Fechou? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você conseguiu perceber coisa nova, se isso te ajudou de alguma forma, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você gosta, se inscreve aqui no canal e se você tiver alguma dúvida é só comentar aqui embaixo que eu vou responder também, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Ule, alarire. Ule, alarire. Errado nada, filho, é meu jeito. A arte não tem certo e errado, não. Vou fazer de novo. Apresentei maravilhosamente. Quer apresentar como eu? Ah, tá pra cima. Aqueles. O terceiro passo para você deixar uma... Pra você deixar uma pessoa insegura é boa, né? O terceiro passo para deixar uma pessoa insegura. E xingue ela o tempo inteiro. Acaba com a raça, manda pra caramba, bota ela no chão. Faz purê. É o corte? Aqui, ó. Entendeu? Entendeu? Não, você entendeu a piada que eu fiz? Aqui, ó. É o corte. Não, vai no seu tempo. Vai no seu tempo, deixa eu... Vamos lá. Ah, lembrei. Peraí. Vou de novo. Ah, lembrei. O terceiro passo para você deixar de ser uma pessoa insegura é use o seu corpo da forma certa. Ficou estranha essa dica? No meu teste comportamental saiu que eu resolvo conflitos de forma diplomática. Assim, diplomático. Chama. Arrasta pra cima.